Em comemoração ao atingirmos 15 mil inscritos aqui no canal, eu vou trazer nesse vídeo um tema muito pedido por vocês. Sempre aqui nos comentários, quando eu falo de algum outro tema, surgem perguntas sobre isso, ou até mesmo lá no Instagram. Muitas pessoas perguntam, e até quando eu abro caixinha pedindo sugestão de temas para vídeo lá no meu Instagram, esse tema sempre aparece. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar plantas na decoração do seu apartamento. Especialmente por causa desse período de pandemia que a gente começou a viver, muitas pessoas aderiram a ter plantas no apartamento, a ter plantas na varanda, no banheiro, na sala, na cozinha, em todos os ambientes. Porque plantas acabam trazendo aquela sensação de estar do lado de fora, mesmo estando dentro. E uma grande vantagem das plantas é que elas funcionam como um filtro natural de ar, e isso acaba melhorando a qualidade de vida e o bem-estar dos ambientes e ainda deixam aquele visual muito mais aconchegante. Eu me chamo Bárbara Cereja e eu tô aqui para te ajudar a decorar o seu apartamento. E nem adianta você dizer que não tem mão boa para planta, que mata todas as plantas. Eu já fui uma dessas pessoas. Eu matava suculenta e até cactos. Mas quando eu decidi que eu ia ser uma cuidadora de plantas, tudo mudou. Eu botei na cabeça que ia dar certo, me determinei, comecei a estudar um pouquinho mais e a pesquisar. E essa é a primeira dica de hoje, tá? Pesquise sobre as espécies de planta e veja qual é a ideal para cada ambiente. Agora, se você já é inscrito aqui no canal, deixa aqui o teu like, eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Mas se você caiu aqui de paraquedas, nunca viu um vídeo antes, deixa aqui a sua inscrição. É só clicar no botãozão vermelho aqui embaixo. Aproveita também e ativa o sininho. Assim, todas as vezes que sai um vídeo novo por aqui, você vai ser a primeira a saber. E agora, vamos direto ao ponto. Existem muitas formas de decorar com plantas e mesmo em apartamentos pequenos, isso é super possível. E por isso que no vídeo de hoje eu tô trazendo para você as principais dicas de como usar plantas na decoração. Vamos começar falando dos ambientes. Para começar, eu quero falar da sala. A sala é o ambiente mais versátil que nos dá mais possibilidades de usar elementos decorativos com plantas, né? Os vasos, os arranjos. A gente pode usar plantas no chão, em vasos que podem ficar com plantas maiores. Só tem que ter cuidado para que, com o crescimento dessa planta, ela não ocupe muito espaço e atrapalhe as circulações, especialmente para ambientes menores. A gente pode usar plantas sobre móveis, sobre um aparador, um móvel buffet, sobre o rack da TV, plantas sobre prateleiras, plantas num estante, enfim, existem inúmeras possibilidades de usar plantas na sala. O mais importante, sempre eu vou falar para cada ambiente, é que você tenha essas plantas mais próximas a uma janela, para que elas estejam ali recebendo a maior quantidade de horas possível de luz natural ou luz do sol. E eu não estou falando de luz do sol diretamente em cima da planta. Isso aí depende da espécie que você vai escolher. Algumas são sim propícias a levar sol diretamente em cima e outras não. A claridade, a luz do ambiente já vai fazer com que essa planta viva de uma forma saudável e fique cada vez mais bonita. E por isso eu vou deixar aqui para você algumas espécies que eu selecionei que podem dar mais certo na sua sala, que são antúrio, lírio da paz, samambaia, cacto, costela de Adão. Inclusive, recentemente surgiu uma grande moda de se usar cacto na decoração, até aqueles maiores mesmo, aqueles grandões que você pode colocar num vaso diretamente no chão. Até isso tem moda, tá, gente? Planta também tem moda na decoração. O segundo ambiente que eu vou falar hoje, de como usar plantas na decoração, é o quarto. E existe um grande mito no quarto de que não pode usar plantas, mas isso é coisa do passado. Hoje em dia a gente sabe que plantas podem até ajudar a te dar uma melhor qualidade de sono, por causa dessa questão delas purificarem o ar do ambiente. E talvez no quarto a gente tenha um pouco mais de limitação de como usar essa planta. Talvez você não tenha muito espaço para colocar uma planta no chão, mas se você tiver, assim como na sala, você pode ter aquele vaso bonito, uma planta até mais longilínea, mais retinha, que não abra tanto, pode ficar
bem interessante até do lado da sua mesinha de cabeceira, ali próximo da janela. Mas de uma forma geral, o quarto é um ambiente que a gente deve procurar plantas um pouco menores, mas também podemos usar plantas em prateleiras, na parede da cabeceira da cama, uma planta que fique mais penduradinha, pode ficar bem charmosa, ou se você tiver o móvel da TV, prateleira acima da TV, também pode ficar bem legal ter uma plantinha ali. E as plantas que eu escolhi para te indicar para o quarto são espada de São Jorge, lavanda, era. A lavanda, inclusive, é uma planta bastante aromática e ela pode fazer a função de perfumar o seu quarto. Você não precisa nem ter trabalho de procurar outra coisa para deixar aquele cheirinho especial. E as suculentas também podem ser uma boa opção para você ter no seu quarto. São plantinhas menores, mais ornamentais, que ficam legal com vários tipos de vaso e com várias combinações diferentes também. O terceiro ambiente que eu vou falar para você é a varanda. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu amo uma varanda. E tem ambiente mais propício para a gente ter plantas? Eu acho que não. A varanda geralmente é o ambiente que recebe mais luz do sol durante o maior período do dia. Então você pode abusar de plantas na varanda. Principalmente se você tem uma varanda pequena, você pode fazer um jardim vertical, que são aqueles jardins que você pode colocar diretamente na parede, através de vasos. Ou existem também alguns acessórios que você pode colocar para ter um jardim vertical, ou simplesmente usar da sua criatividade e ter ganchos, tipo aquelas mão francesa para pendurar seus vasinhos, vasinhos que sejam próprios para pendurar diretamente na parede. Você pode usar também uma estrutura de madeira que você possa colocar os seus vasos sobre ela, caso você não queira ou não possa furar a parede da varanda. Existem inúmeras possibilidades. Inclusive, você pode colocar vasinhos pendurados. Existem aqueles acessórios em macramê que estão super em alta também. Outra coisa de moda relacionada a plantas. E você também pode ter jardineiras ou floreiras diretamente no chão, ali próximo ao peitoril da varanda, que pode ficar um charme também. E o quarto ambiente que eu vou te dar dicas para usar plantas é o banheiro. Agora, vamos falar uma coisa. Se você não tem janela nesse banheiro, se é aquele banheiro que fica no meio do apartamento, que só tem um exaustor e nenhuma janela, aí eu vou recomendar que você vá para uma planta artificial, porque é muito difícil uma espécie que resista a um ambiente totalmente fechado e isolado, sem receber luz natural. Mas se o seu banheiro tem janela, você tem inclusive a possibilidade de usar o próprio peitoril da janela como lugar para suas plantas. Fica bem charmoso também. Mas você pode colocar um vasinho em cima ali da sua caixa acoplada. Você pode ter prateleiras com as suas plantinhas. Você pode usar no seu balcão, se você tiver espaço para isso. Tem um vasinho de plantas ali. Inclusive no banheiro social, é até um charme a mais para quando você vai receber algum convidado. E as plantas que eu separei para te indicar para o banheiro são plantas que são muito populares e comuns, como babosa ou aloe vera, lírio da paz, violetas, amiocudas, comigo ninguém pode e as famosas orquídeas, que dão aquela elegância e um toque, inclusive, de sofisticação no seu ambiente. E falando em lírio da paz, eu tenho um lindo lírio da paz que eu uso na minha sala, porque ele é uma planta maior e ocupa um pouco mais de espaço. Eu acho, inclusive, que ele vai estar aqui estrelando na thumbnail desse vídeo. Agora me conta, até aqui, qual desses ambientes você ama ter plantas e tem algum que você ainda é um pouco resistente? Me conta, deixa aqui nos comentários. E agora, para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou deixar umas dicas incríveis para você, se não começou a ter plantinhas em casa, começar ainda hoje, ou se você tem, não errar mais no cuidado das suas plantas. Primeiro, observe bem a relação do sol com o ambiente que você quer botar a plantinha, com o lugar exato que você pretende colocar a sua planta. Por quê? Algumas plantas não resistem, como eu falei no início desse vídeo, a ter sol diretamente incidindo em cima delas. Já outras plantas gostam de ter sol diretamente. Algumas plantas são mais de sombra ou de meia sombra, então isso é muito importante aí nas suas pesquisas, antes de se aventurar a cuidar de uma planta, saber exatamente o local que você quer colocar e qual é a incidência de sol ou de luz natural nesse local. A segunda dica de ouro: qual o tempo que você tem disponível para cuidar da sua planta? A planta é um elemento vivo, é um ser vivo e vai depender de você
para sobreviver, para estar bem, para estar viva e feliz. Sim, as plantas também ficam felizes. Quando você vê uma planta linda, ou com flores, ou aquele verde maravilhoso, ela tá feliz. Então, quanto tempo você tem para se dedicar às suas plantas? Existem espécies que não precisam de muito tempo de dedicação. Outras exigem muito mais cuidado, são muito mais delicadas. Isso também precisa estar na sua pesquisa antes de adquirir uma planta. A terceira dica de ouro: plantas coloridas precisam combinar com a paleta de cores do ambiente. Pois é, a planta também vai fazer o papel decorativo no ambiente. É sobre isso que a gente está falando nesse vídeo. Então, se você tem uma planta com flor, uma planta que tem folhagens roxas ou com uma tonalidade diferente, essa planta vai causar um impacto na sua decoração. Então, para não errar, é melhor você optar por folhagens, plantas que sejam completamente verdes, em vasos de cores neutras, porque o vaso também é uma peça importante, é uma peça-chave nessa composição, não é só a planta. E lembre-se, quanto mais neutro o ambiente, quanto menos rico em cores e informações, mais elegante esse ambiente pode ficar. Quarta dica de ouro: evite ficar mudando essa planta de lugar. A planta se acostuma com o lugar que você colocou ela, o lugar que ela está crescendo, com a quantidade de luz e sol que ela está recebendo. Se você fica mudando essa planta de lugar, a tendência é que ela pode até morrer se ela não se acostumar com essa mudança, ou que ela sofra impactos por causa dessa mudança e passe por um período de adaptação. Claro, se não tiver jeito, se você estiver se mudando de apartamento, você vai passar por essa fase de adequação. Mas se você está ali no seu apartamento, não pretende se mudar, já escolha um local definitivo para ter a sua planta, para não fazê-la sofrer. E a quinta dica de ouro para fechar esse vídeo é: alimente a sua planta, não só com água, tá? Mas com adubos e fertilizantes. Assim como a gente precisa se alimentar bem com nutrientes, a sua planta também. Então, muitas vezes ela não está crescendo muito, ela não está muito bonita, com aquela coloração verde. Isso pode ser um sinal que a sua planta está precisando ser adubada. E sobre essa questão de adubos e fertilizantes, você não precisa se preocupar muito. Nessas lojas que vendem plantas, é muito fácil encontrar adubos, e inclusive a pessoa vai te orientar qual é o adubo ideal e a quantidade para sua planta. Mas se você quer partir para algo mais natural, certamente você vai encontrar na internet milhões de receitas caseiras de adubos e fertilizantes. É só dar uma pesquisada. Agora me conta, esse vídeo te deixou com mais vontade de ter plantas ou de ter mais plantas do que você já tem? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar aquele like. É muito importante para mim e também para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e poder te mostrar muito mais conteúdos assim. E o vídeo de hoje fica por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!